Jovens e velhos santistas, foi muito boa a entrevista do técnico Pedro Caixinha aos companheiros do Esporte por Esporte, na noite desta quarta-feira. Está lá disponível no YouTube para quem não assistiu, lá no canal do Esporte por Esporte no YouTube. Ele explicou amplamente e em detalhes a questão das folgas, dos treinos em um período, os períodos de descanso, enfim. Falou sobre o Neymar, falou sobre a adaptação dele a Santos, que ele anda de bicicleta e tal, consegue aproveitar melhor a cidade, tem mais facilidade de encontrar o que precisa em Santos do que quando morava em Bragança, enfim. Eu recomendo, até para valorizar o trabalho dos companheiros, que vocês vão lá, assistam a entrevista completa do Pedro Caixinha. E eu, aqui, para repercutir essa entrevista, estou extraindo um trecho dela, né? Na verdade, eu vou apenas refletir sobre esse trecho da entrevista que eu assisti, claro que eu não posso colocar aqui no canal 10, que é justamente a relação dele com o Gil, o zagueiro que num primeiro momento não fazia parte dos planos. A torcida, boa parte dela, pedia a entrada do Gil no time. Eu achei que o Gil fez um bom campeonato o ano passado, mas quando você reavalia, você olha para um novo cenário, de um campeonato mais competitivo, de um jogador mais veterano, de um jogador mais lento. E eu entendi naquela oportunidade a posição do Caixinha de não utilizar o Gil, né? Mas a torcida ela tem uma visão amplificada do que é o futebol. Muitos acreditam que os torneios têm o mesmo nível, e nem sempre é assim. Mas também tem o outro lado. Os treinadores podem rever conceitos, né? Eu vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o nosso conteúdo especial semanal em nome do Cineroxy. O Cineroxy, uma tradição em Santos, 90 anos de Cineroxy ali no coração do Gonzaga, na antiga Cinelândia. Também tem Cineroxy lá no Parque Anilinas, em Cubatão, e também no Brisamar Shopping em São Vicente. Você pode acompanhar os principais filmes internacionais, os grandes lançamentos e também as produções nacionais que têm feito muito sucesso. E para conhecer a programação, vai lá no cineroxy.com.br, conheça todos os detalhes, saiba todos os detalhes dos filmes, que sempre tem mudança lá na programação, sempre de quinta-feira. Toda quinta-feira estreiam alguns filmes novos, entram em cartaz filmes novos, e você pode conferir lá no Cineroxy. Não esqueça de comprar também a sua pipoca, pegar o seu refri para deixar a experiência de imersão que o cinema traz bem mais divertida, tá bom? E duas dicas desta semana, filmes que estão chegando. Estou aqui até com a sinopse dos dois. Câncer com ascendente em Virgem. É um filme brasileiro, né? Clara é professora de matemática e faz o maior sucesso como influencer educacional em seu canal na internet. Bem-humorada, sarcástica e às vezes debochada, ela gosta de manter tudo sob controle, mas vai precisar aprender a lidar com a vulnerabilidade quando descobre que tem câncer de mama. Com coragem e resiliência, ela enfrenta dias ruins e outros melhores ao lado da família e das amigas leais. Enquanto luta pela cura, Clara tem a chance de celebrar a vida e de ressignificar seus relacionamentos. Eu vi o trailer, é bem bonito, aparentemente o filme vale a pena você prestigiar. E outro, uma dica que vem de fora, com o Jack Quaid, né? Para quem acompanha o Star Trek Lower Decks, também o The Boys, o Jack Quaid, né? Faz esse filme Novocaine, A Prova da Dor. A sinopse é a seguinte, conta a história do Nathan Kane, que é o Jack Quaid, óbvio, um homem que possui uma condição rara que faz com que ele não sinta dor. Quando a garota dos seus sonhos é sequestrada, Nathan transforma sua incapacidade de sentir dor em uma vantagem inesperada na luta para resgatá-la. Portanto, Novocaine, A Prova da Dor. Mais uma dica aí para você acompanhar nesta semana em cartaz lá no Cineroxy, tá bom? Repetindo, cineroxy.com.br, conheça todos os detalhes. Aproveitando o começo do vídeo para pedir para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, voltando à história do Caixinha com o Gil, né? O Gil hoje ele é titular do Santos, ao lado do Zé Ivaldo. E até a gente estava comentando no grupo dos membros do canal, no WhatsApp, sobre a história do Lucas Veríssimo vir e tal. Eu dei a minha opinião no vídeo anterior,
E se vocês pararem para analisar, o Luan Pérez chegou na condição de titular, né? Todo mundo queria, ficou feliz com a volta do Luan Pérez, mas até agora ele não tomou a posição. É um jogador que vinha, inclusive, de uma outra experiência na Europa. E o Zé Ivaldo, que muita gente olhou torto, a contratação, ninguém discute mais. Claro que ele dá umas escorregadas de vez em quando, né? Tipo o safanão que ele deu lá no Yuri Alberto, mas fez gol no amistoso contra o Curitiba, né? Joga tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e deu liga com o Gil. O Gil que tem experiência, o Caixinha, inclusive, na entrevista, elogiou o esforço do Gil em se adaptar ao sistema do Caixinha, né? Foi falado ali sobre a filosofia dos zagueiros brasileiros, que se sentem muito mais à vontade com o time marcando em linhas baixas, se sentem mais seguros do que ter 20 metros nas costas para ele ter que correr atrás do atacante. Isso era algo que preocupava muita gente, porque na filosofia do Caixinha o zagueiro teria que se expor, né? E o Gil talvez não se adaptasse. Mas o Basso foi muito pior do que o Gil, né? Então, com o tempo se justificou a volta. Muita gente vai dizer que foi pressão da torcida, de alguém da diretoria, pressão interna dos outros jogadores. Realmente existiu essa conversa, mas eu até peço para que as pessoas, se é que isso existiu, relevem. Não levem adiante esse tipo de coisa. Tudo que o Santos não precisa agora é de fofoca, é de teoria da conspiração, é de escarafunchar certas coisas que não vão ajudar o time de futebol em campo. Então o principal é, para quem tem alguma birra do Caixinha, porque birra tática é uma coisa, tem outras birras que vão além disso, né? Tipo xenofobia, essas coisas que a gente infelizmente tem em todas as torcidas, e na do Santos não é diferente. Então, tá esclarecido, o Gil tá jogando. O Caixinha falou, olha, eu tenho a humildade de reconhecer quando estou errado. Ele fala isso na entrevista. Quando eu errei, outras pessoas, se me convencerem de que outras ações são melhores para o time, e ele tem os auxiliares com quem ele conversa, né? Tem o César Sampaio também, que o clube trouxe. Então, assim, acho que as pessoas deveriam aproveitar essa fala do Pedro Caixinha e dar um voto de confiança a mais para ele, enaltecer o fato de o cara chegar à conclusão de que ele precisava rever os conceitos, como o Sampaoli lá atrás, vocês lembram? O Sacha não fazia parte dos planos originais do Sampaoli, e depois ele acabou utilizando, mesmo dentro do clube, né? Alguns jogadores que estavam lá no começo do ano na lista B, né? O Diógenes, goleiro, né? Não é titular, mas quando precisou dele aí, jogou direitinho e tal, está compondo. Os preparadores de goleiros estão mantendo, é sinal de que há confiança no trabalho dele, e que não o Santos precisa procurar um terceiro goleiro. Como eu disse no vídeo anterior, se sai o João Paulo é outra história, mas para um terceiro goleiro não é necessário. Enfim, então é um traço de caráter, de personalidade que é preciso enaltecer. E a gente tem que chegar à conclusão que é importante ter gente assim no clube, né? Não dá para ter um monte de malandro, de gente que quer ser mais do que os outros, mais esperta do que os outros, e principal, profissionais que respeitem o torcedor, que não deem uma entrevista coletiva e mintam descaradamente, né? Façam coisas, digam coisas numa coletiva, cheguem no jogo, no treino, e faça completamente diferente daquilo que disse, como que em tom de provocação ao torcedor. Então, assim, o torcedor tem que entender que tem profissional que tira a onda da cara do torcedor, dele, torcedor, né? Tem jogador que faz isso também, tem treinador, tem dirigente, e tem pessoas que têm retidão de caráter, né? Que tem uma postura diferente, pelo menos para quem vê de fora. Eu não estou lá no dia a dia, não sei, não posso afirmar sobre alguns outros comportamentos, mas a essa altura do campeonato eu já saberia se o Caixinha um personagem difícil de lidar, como era o Sampaoli para algumas pessoas. Não me parece que seja o caso. Então, às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, da volta do Santos à Série A, de um confronto justamente com o treinador anterior, que saiu daqui, o Fábio Carille, que a torcida do Santos pegue esta boa entrevista do Pedro Caixinha. Me parece que ele atendeu outros colegas de imprensa nesta quinta-feira, depois vou acompanhar também, e deem um voto de confiança para o treinador, que tem conhecimento tático, tem conhecimento de gestão esportiva, né, de grupo, pode talvez ter escorregado aqui e ali numa decisão, naquela fala sobre o Soteldo, mas aparentemente é um profissional que tem condição
de desenvolver um trabalho de médio e longo prazo, porque é surreal o torcedor do Santos querer que um time que veio da Série B, que enxertou jogadores a conta-gotas, inclusive no jogo de eliminação do campeonato contra o Corinthians, o David Washington entrando ali, é surreal que o torcedor queira que esse time jogue por música de forma encantada, dando show em 3 meses, com um planejamento absolutamente atrasado, utilizando o treinador como bode expiatório e poupando os dirigentes do Santos que meteram os pés pelas mãos para fazer o planejamento de 2025. A sorte é que apareceu o fator Neymar, né, que mudou muita coisa no ambiente e na relação até econômica dentro do clube. E aí o Santos foi, claro, atrás de outras contratações. Como é que vai pagar o Roleiser eu não sei, mas enfim. O ambiente mudou por uma série de circunstâncias e tende a melhorar, tende a evoluir. Mas é preciso que a torcida também tenha um pouco de paciência, faça a parte dela. Não adianta o campeonato começando agora, né, a volta à Série A, vem aí uma Copa do Brasil, começar no primeiro empate, derrota. O Santos não vai ganhar todos os jogos do campeonato, né? Queria eu que fosse assim, mas não vai ser. Começar com essa corneta nervosa. Eu acho que tem hora que a gente pode criticar, né? A gente tem que entender o contexto, tem que entender os momentos para fazer a crítica com um pouco mais de justiça e não ser uma coisa de perseguição, porque a crítica ela vira perseguição quando ela é constante, quando ela não tem critério. Eu sempre pedi isso aqui para todos que passam no Santos, sejam dirigentes, treinadores e jogadores. A gente tem que ir até um certo limite. E no limite do limite, não é assim, ó, tá mal, já manda embora. Não, tem que estar, a coisa tem que estar no limite do limite, com um contexto bem entendido para a gente fazer qualquer tipo de pedido de troca, de comando, enfim. Quem me conhece aqui no trabalho do Canal 10 sabe que esse é o meu comportamento. E óbvio que com o Pedro Caixinha não seria diferente. Não foi assim com o Carille. Né? Eu me decepcionei com o Carille, eu defendi a vinda dele pela passagem anterior dele. Por que não seria assim com o Pedro Caixinha? E por que não será se eventualmente vier um outro treinador, né? Algo que talvez que eu não goste, mas que se estiver representando o Santos, a gente vai torcer sempre para que o cara consiga desenvolver um bom trabalho. Tá certo, meus caros? Então é isso. Tá resolvido a questão do Gil com o Caixinha? Espero que sim. Espero que coloquem uma pedra nessa história e não fiquem voltando, né? Para falar, o Gil, o Caixinha e tal, né? Coisa meio chata, meio desagradável. Vamos olhar para frente. O Santos precisa parar de ficar com essas mesquinharias, essas bobagenzinhas, assim, né? Essa futricagem. Pensar para frente, né? Pensar no campeonato. O Caixinha falou, ó, vejo o nosso elenco entre os 6 melhores. Tomara, 6 melhores é no mínimo vaga na Libertadores. Tá bom? Reforçando que este aqui foi um conteúdo em nome do Cineroxy, cineroxy.com.br, o melhor do cinema para você há 90 anos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.